Nessa webconferência, nós vamos falar de um novo formato de apoio à atenção básica que nós do Serviço de Saúde Auditiva da Univale pretendemos fazer com vocês. Meu nome é Indiara de Mesquita Fialho, eu sou fonoaudióloga, professora da Univale e sou responsável técnica pelo Serviço de Atenção à Saúde Auditiva. O objetivo dessa webconferência é um objetivo que a gente vem seguindo há bastante tempo, que é de aproximação do serviço especializado com a atenção básica. Eu coordeno um projeto de extensão, que é o grupo de apoio aos profissionais que compõem a rede de atenção à pessoa com deficiência na universidade, que é formado pelos cursos de fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia, né? O nosso objetivo é fortalecer a rede de cuidado à pessoa com deficiência física, intelectual e auditiva, qualificar os gestores e profissionais da atenção básica para a efetivação dessa rede de atenção e, como eu já falei, aproximar a atenção básica dos serviços especializados. Na Univale, nós temos dois serviços que atendem a pessoa com deficiência. O Serviço Ambulatorial de Saúde Auditiva, que eu vou me referir como SASA, e o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, o SER2, ambos credenciados ao Ministério da Saúde. Nessa conferência eu vou me deter na questão da saúde auditiva. Em outro momento a gente vai também falar sobre o SER. Em final de 2015 saíram novas diretrizes de atenção à saúde auditiva no estado de Santa Catarina, que determinou uma nova nomenclatura, uma divisão dessa rede em serviço de triagem auditiva neonatal, serviço ambulatorial de saúde auditiva, que é o que eu vou falar, e o serviço hospitalar de saúde auditiva, que é o que faz o implante coclear. Essas normativas, essas diretrizes, elas podem ser acessadas pelo site da Secretaria de Estado de Saúde, né? E eu coloquei ali o caminho porque às vezes é bem difícil de encontrar, né? Então você vai por o site da Secretaria, nessa coluna você procura média e alta complexidade. E lá você vai encontrar um link para os serviços de saúde auditiva e aí vão estar todas as deliberações, legislações sobre o sistema FM também, documentos e as diretrizes que são as que regulamentam agora o formato do serviço, o funcionamento, os fluxos, etc. Eu trouxe aqui só umas fotos da entrada do nosso serviço, que fica no campus da Univale Itajaí, setor F5, terceiro piso, e é aqui que a gente faz o nosso trabalho. Esse serviço, ele atende 53 municípios, são essas as regionais, né? Rio do Sul, Ituporanga, Ibirama, Blumenau, Itajaí, Itaió e Timbó. É toda a área do Vale, Médio Vale e Alto Vale do Itajaí. É uma população bem variada, né, com municípios de 16 mil até 300 mil habitantes e com grande influência alemã, bastante população da zona rural. A grande maioria dos nossos pacientes tem mais de 40 anos, em função da prevalência da perda auditiva, né, nas pessoas com envelhecimento. Então, 46% dos nossos usuários são idosos. Essas pessoas viajam até 262 quilômetros, né, 4 horas de viagem para chegar no nosso serviço. Então, esse é um dos motivos que a gente sempre tem buscado aproximação com os municípios, porque considerando que a maioria é idoso e que às vezes tem que viajar toda essa distância, vocês podem imaginar quanto é necessário o trabalho nos municípios, próximo dos usuários, né?
Nós completamos 10 anos de credenciamento junto ao Ministério da Saúde, e nesses 10 anos, aqui nesse gráfico vocês veem o número de pessoas que receberam aparelhos auditivos, né? Então, nós começamos com um número menor de pessoas, hoje a gente tem uma média de 1.000 pessoas, 1.100 pessoas ano que recebem aparelhos auditivos no serviço da Univale. Essas pessoas então já somam mais de 9.000 pessoas que receberam aparelhos e que saíram dali para esses 53 municípios. Somos uma equipe de 11 fonoaudiólogos, 2 otorrinos, 2 psicólogos, uma assistente social, uma neuropediatra e os funcionários administrativos. Então, essas 9.000 pessoas, elas estão nos municípios fazendo uso de aparelho e elas fazem retornos, que eu vou falar mais adiante, né, dos acompanhamentos, mas novamente eu quero reforçar a importância de os municípios terem ciência de que essas pessoas estão lá, né, das unidades de saúde terem conhecimento que elas fazem uso de aparelho para poder prestar o apoio necessário. Então, o que é necessário para ser atendido no serviço, no SASA? A suspeita da perda auditiva, não é necessário que seja encaminhado por um otorrino, né? Pode ser encaminhado por uma fonoaudióloga ou por um médico da família. A porta de entrada é sempre, então, a unidade básica de saúde. O usuário vai até a unidade, vai fazer a sua queixa, pode ter a perda auditiva confirmada por uma audiometria ou não. Então, alguns municípios têm facilidade, fazem audiometria e daí só encaminham para nós aqueles que estão confirmados, mas outros não têm essa facilidade. Então, o médico suspeitando que a perda auditiva é para uso de aparelho auditivo, ele faz o encaminhamento. O que a gente pede que se tente evitar é o encaminhamento de pessoas, por exemplo, que estão com otites, né? Problemas auditivos que são passíveis de tratamento medicamentoso, cirúrgico, porque existe um número de vagas limitado por município. E se o usuário for encaminhado e não for caso para aparelho auditivo, a gente costuma dizer que o município está queimando aquela vaga, né? Que seria melhor aproveitada se fosse mesmo um caso onde vai necessitar de todos esses recursos que a gente concede no serviço. Então, necessita do encaminhamento médico ou fonoaudiológico. E o agendamento é regulado pelo município e ou regionais de saúde. Isso varia um pouquinho conforme o município. O problema maior é sempre o número de vagas por município. Nós temos 112 vagas mês para casos novos. Então, essas 112 vagas são divididas entre os 53 municípios. Então, existem municípios com filas de espera. Pelo que eu tenho conhecimento, existem filas de espera de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de quais são os critérios de indicação pelo SUS, porque dependendo do município, nós temos conhecimento de municípios em que o fonoaudiólogo faz a regulação dessa fila de espera, né? Existem critérios estabelecidos pela CIB de preferência na fila de espera. Então, a criança tem preferência, o trabalhador e depois o idoso. Esses critérios de indicação de aparelhos auditivos, eles estão nas diretrizes, né, que são baseadas nas normas federais. Então, o que é um usuário onde não há dúvida de que ele precisa usar aparelho auditivo? São adultos com perda auditiva bilateral, em que a média da audiometria das frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz estiver acima de 40 dB. Então, são as perdas auditivas incapacitantes. Então, isso quer dizer que
pessoas com perda de audição leve, não há consenso quanto à indicação, não quer dizer que eles não possam fazer uso. E crianças consideradas até 14 anos, em que a média é maior que 30 dBs. Bom, então na classe 1 estão todos os usuários que, se chegarem até nós, vão receber aparelhos auditivos após diagnóstico, etc. Na classe 2 estão os usuários onde há controvérsia em relação à indicação de aparelho auditivo. Eu não vou citar todos, mas vou destacar alguns. Então, indivíduos com perdas unilaterais, há sempre dúvida, será que é indicado o uso de aparelho ou não? Então, ele pode fazer uso de aparelho desde que essa perda auditiva traga algum impacto na integração social, profissional, no desempenho escolar. Então, os indivíduos que estão nessa classe 2, eles passam pelo diagnóstico no serviço e vão apenas necessitar de uma justificativa médica para a indicação. Indivíduos adultos com perda auditiva profunda, bilateral, pré-lingual e não oralizados. Então, são aqueles sujeitos que às vezes têm perda auditiva, estão com 40 anos, nasceram surdos, não tem um bom desenvolvimento de linguagem, enfim, e aí a gente vai fazer uma avaliação para ver a necessidade, o benefício que vai ter, mas ele tem que ter no mínimo uma detecção de fala com a amplificação. Então, são casos que fogem à regra principal, mas é só para saber que existe a possibilidade também de adaptar aparelho em pessoas que não estão dentro daquela primeira classe. Uma coisa que acontece bastante na nossa área são os indivíduos que têm perda auditiva só acima das frequências de 3.000 Hz. Então, são perdas auditivas só em sons agudos, mas que por vezes trazem bastante limitação na comunicação. Então, eles também estão dentro dessa classe 2, onde há necessidade de uma justificativa. E a classe 3 é a classe que nos indica a contraindicação de aparelhos auditivos. Então, às vezes vocês atendem pessoas que têm ou perda auditiva total, unilateral, com audição normal no outro ouvido, ou intolerância à amplificação. Isso acontece bastante com pacientes que são surdos há muitos anos e que, apesar de terem perdas severas, profundas, não toleram a amplificação. Então, o fluxo externo de encaminhamento é sempre a porta de entrada, a unidade básica de saúde. Os municípios fazem o encaminhamento, né? A unidade faz o encaminhamento, que vai ser enviado para o TFD, né? O setor da Secretaria de Saúde, que vai organizar o processo e fazer o agendamento, normalmente via CISREG. Então, para nós, no serviço, vão chegar os pacientes agendados pelo município. Isso é importante porque não adianta o paciente ligar para o serviço, querer o atendimento direto. Não, o agendamento é feito via município. Também nós, no serviço, não temos conhecimento de quem está na fila de espera do município, do tempo de espera que esse município vai ter para a entrada no serviço. Bom, o serviço faz a indicação de aparelhos auditivos, o acompanhamento, a reabilitação dos usuários. E por já termos 10 anos de serviço, uma questão importante que talvez vocês já tenham vivenciado esse problema é a questão da reposição dos aparelhos. Eu costumo dizer que os nossos pacientes, eles nunca têm alta, né? É porque eles têm direito à reposição e acompanhamento enquanto eles viverem. E após 5, 6, 7 anos de uso de aparelho, pode acontecer a necessidade da reposição. Então, a reposição, ela pode ocorrer a partir de 3 situações. Ou por progressão da perda auditiva, então houve uma piora do quadro e aquele aparelho já não está mais indicado para
usuário. E nesse caso, ele vai a um retorno no serviço. Se for identificada a progressão da perda, que existem alguns critérios, então tem que haver uma piora da audição de 15 dB em mais de 3 frequências. Nesse caso, o serviço automaticamente pode fazer a substituição do aparelho auditivo do usuário. As situações mais comuns são por falha técnica ou por boletim de ocorrência. Então, por boletim de ocorrência, o usuário deve ser orientado a, por exemplo, o cachorro comeu o aparelho, deu enchente, ele perdeu o aparelho na enchente, ele foi roubado, ele perdeu o aparelho auditivo. Então, nesses casos, ele deve ser orientado a fazer boletim de ocorrência. Ele pode procurar pela Secretaria de Saúde, por vocês nos municípios, ou ele pode vir ao nosso serviço, contar essa história e ele vai receber essa orientação. Ou por falha técnica, então os aparelhos estragam e é necessário, nesse caso, que ele faça um orçamento na loja, no fabricante do aparelho auditivo, e aí eu vou falar um pouquinho de como é esse fluxo. A gente orienta bastante de que realmente ele só faça boletim de ocorrência nas situações em que eu citei. Se o aparelho estragou, ele não deve fazer o boletim de ocorrência, ele deve mandar o aparelho para assistência técnica. Se o aparelho está dentro do prazo de garantia e for um problema, né, técnico, que não por mau uso, ele vai ter que ser consertado. E se o aparelho está com problema e o valor desse orçamento for menor do que uma porcentagem do preço que o SUS paga por esse aparelho, ele também tem que assumir o pagamento. Agora, se esse valor, que é em torno de R$300, for maior que R$300 e ele fez o orçamento, esse orçamento foi feito na assistência técnica, tem assinatura, está especificado todos os danos ao aparelho, ele deve levar esse orçamento na Secretaria de Saúde do seu município. Então, retomando, se o aparelho do usuário está estragado, ele tem que ser orientado a levar esse orçamento, fazer um orçamento na assistência técnica e levar esse orçamento na Secretaria de Saúde do seu município, e aí cada município tem uma organização, e com base nesse orçamento ele vai ser novamente encaminhado ao serviço para reposição. Esse é um problema hoje, porque às vezes esse paciente fica novamente numa fila de espera, ele vai entrar novamente como caso de primeira vez, e o que eu oriento sempre é que os municípios estejam atentos, que um paciente de reposição, ele pode ser muito de maior urgência do que um paciente que não usa aparelho ainda, né? Então, um paciente que está na fila de espera, mas ainda não usa aparelho, pode ter menos urgência do que um paciente que já usa aparelho há anos, está acostumado com a amplificação e de repente ele fica sem ouvir. Deve-se dar uma atenção especial para esses usuários que precisam da reposição e tem um motivo para isso. Então, dentro do serviço, ele vai vir inicialmente 4 vezes ao serviço. Ele vem o primeiro dia, agendado pelo município. Nessa data ele faz o diagnóstico, ele passa por todos os profissionais. Se ele é caso para aparelho auditivo, ele já vai fazer um pré-molde e vai ser agendado para, em 30 dias, comparecer para fazer o teste do aparelho auditivo. Nesse dia, a fonoaudióloga vai atender, vai fazer todos os procedimentos necessários, vai escolher o aparelho e vai fazer o pedido de compra desse aparelho. Ele é agendado, então, para em 30 dias retornar para receber o seu aparelho auditivo. Esses agendamentos, ele já sai do serviço com os agendamentos. No dia da adaptação,
Ele vai receber uma orientação individualizada de como usar, como cuidar, né, as orientações iniciais, mas a gente sabe que existem muitas dúvidas nesse momento inicial e por isso a gente fez uma modalidade de atendimento que é o acompanhamento mensal. Então ele também ele recebe no dia da adaptação e dali a 30 dias ele retorna para um atendimento em grupo, onde eles vai receber novamente orientações de uso, cuidado, manuseio, assistência técnica. Esse acompanhamento é feito por uma fonoaudióloga e uma assistente social. E se ele estiver com problemas de adaptação, ele tem um atendimento individual nesse mesmo dia para tentar sanar as dificuldades dele. Após esses 4 atendimentos, que tem então dá 60 dias entre a entrada, 90 dias entre a entrada e o acompanhamento mensal, o adulto tem direito a 2 acompanhamentos anuais e a criança tem direito a 4 acompanhamentos anuais. Esses acompanhamentos é muito importante que quem está na atenção básica e sabe que tem um usuário de aparelho auditivo, questione o indivíduo se ele tem feito os acompanhamentos, porque eles são importantes para verificar possível progressão da perda e também para verificar se ele está fazendo bom uso, se o aparelho está em bom estado, etc. Então, sempre que um usuário tiver problemas com seus aparelhos auditivos, a primeira pergunta deve ser qual foi a última vez que o senhor foi ao SASA, né? E se ele não foi, esse agendamento de acompanhamento anual não precisa ser via Secretaria de Saúde, não tem fila de espera, ele pode ser agendado, liga para o serviço e faz o agendamento direto com a gente. Não há problema de fila de espera para esse acompanhamento. Nós temos várias modalidades de acompanhamento, as orientações no dia da adaptação do aparelho, o retorno mensal, nós temos um grupo de idosos mensal, nós temos grupos de pais, grupos de adolescentes, usuários de aparelho, a gente tem o acompanhamento anual. Temos uma modalidade que é o plantão para aqueles casos em que o usuário foi no acompanhamento anual hoje e dali 2 dias o aparelho parou de funcionar ou ele achou que a regulagem não ficou boa. Então, é possível ele ligar para o serviço e vai ser agendado então um plantão para ver qual é a necessidade dele. Fazemos também visitas nas escolas, principalmente em função do uso do sistema FM. Atendimentos nas UBSs, capacitações nas UBSs, trocas de informações por e-mail, então isso é uma atividade que é intensa, né, de pessoas dos municípios, fonoaudiólogos, talvez alguns de vocês, que mandam questionamentos e a gente responde, querem discutir caso, né, e é isso que a gente está querendo inovar, colocando o telesaúde como uma ferramenta de troca de informações, dúvidas e discussões de casos. E a estratégia de acompanhamento mais importante que eu considero é a parceria com as fonos dos municípios que nos procuram e a gente tem desenvolvido trabalhos em parceria de acompanhamento dos usuários, de grupos de acompanhamento de usuários de aparelho auditivos nos municípios. As maiores dificuldades, então, que a gente tem enfrentado e que a gente conta com a ajuda dos municípios é a questão da fila de espera, né? Que tem um fator que, por enquanto, não tem como mudar, que é a limitação de vagas, né? Mas é importante também que os municípios informem ao Estado o tamanho dessa fila de espera, né? Que coloquem isso em questão. E que a orientação do encaminhamento seja bem feita para que não tenham pessoas na fila de espera que de repente poderiam resolver os seus problemas no município. O problema da reposição de aparelhos auditivos, porque nós temos 113 casos novos, porém nem todos são novos, porque temos a possibilidade de 20% desses casos novos serem reposição. E isso tem aumentado, a demanda tem aumentado cada vez mais. Quanto mais tempo de serviço, mais necessidade de reposição. A falta de fonoaudiólogo nos municípios,
né? Que também é uma luta que deve ser de cada município. A falta de atendimento otorrinolaringológico em alguns municípios, né? Isso, na verdade, é só um alerta que eu gosto de fazer. Nós temos um problema sério de muitas pessoas com sequelas de otite sendo encaminhados para nós, para colocar aparelho, porque muitas vezes é mais fácil acesso ao aparelho auditivo do que uma cirurgia otológica. Então, esse é um problema sério. E a questão da referência e contra-referência, então nós temos tentado essa aproximação com a atenção básica para que a gente realmente saiba para onde devolver esse paciente, quem é que vai acolher ele no município. Nós temos feito um documento de contra-referência encaminhado para o enfermeiro responsável pela unidade de saúde, a fim de que ele chegue lá e a unidade tenha conhecimento, coloque no prontuário dele e acompanhe ele no seu dia a dia. E quando temos fonoaudiólogas parceiras nos municípios, no dia do acompanhamento mensal, a gente pergunta para os usuários, quem mora em tal município? Ele levanta a mão e essas fonoaudiólogas já nos mandaram as contra-referências individuais daquele município, a gente entrega para o paciente e fala, olha, lá no seu município o senhor tem a fulana que vai poder lhe atender, se o senhor tiver algum problema, ela vai lhe ajudar, e isso dá uma segurança, uma confiança no usuário que é o mais importante. Eu convido vocês a acessarem o blog do SASA, blog do SER, né, onde a gente costuma colocar as nossas ações, algumas informações mais importantes. E o contato com o SASA é por meio desse e-mail, com o SASA e com o SER, né, sersasa@univale.br. O meu e-mail, que é indiara@univale.br, e o nosso telefone. Mas a gente quer que a partir do dia 1º de novembro, esses contatos sejam preferencialmente por meio da teleconsultoria, do Telesaúde, que a Luana vai explicar agora para vocês como que vocês vão poder fazer. Então, a gente quer que vocês, ao terem dúvidas, ao terem necessidade de discutir casos, acessem o Telesaúde por meio da teleconsultoria e eu, junto com uma equipe de pessoas lá da Univale, vamos dar a resposta para vocês, dentro das nossas possibilidades. Bom, olá a todos, então eu sou Luana e eu vou conversar com vocês um pouco agora sobre o papel da teleconsultoria nesse apoio que a Indiara estava explicando dentro do processo de trabalho do fluxo de acesso de vocês ao serviço, ao SASA. A teleconsultoria, então, ela é um serviço oferecido pelo Telesaúde Santa Catarina, por outros núcleos no Brasil todo, e o papel dela é oferecer um apoio do profissional teleconsultor, que é a pessoa especialista num determinado assunto, com orientação para atenção primária, para quem está na atenção primária, para qualificar o serviço, para tirar as dúvidas, fortalecer o processo de trabalho, aumentar a resolubilidade e, como objetivo final, garantir que o usuário seja bem cuidado, que ele tenha os seus problemas resolvidos e o máximo possível que isso possa acontecer no âmbito da atenção primária, com a sua equipe de referência, no seu local de moradia e de atenção que lhe é conhecido, que é perto da sua casa, enfim. A teleconsultoria, então, ela ajuda a atenção primária a aumentar a sua resolubilidade, evita encaminhamentos desnecessários para o serviço secundário ou terciário, porque a partir desse apoio para o profissional, a maioria das situações consegue ser resolvida mesmo no âmbito da atenção primária, qualifica o acesso ao especialista quando necessário, então quando for preciso acessar o serviço secundário, esse encaminhamento vai ser o mais completo e qualificado possível e permite manejar na atenção primária aqueles casos que vão acessar o serviço secundário ou terciário, mas até lá precisam de determinadas condutas pela equipe da atenção primária para ir apoiando, cuidando do usuário até ele chegar no serviço que ele vai precisar alcançar.
Esse formato de teleconsultoria que a gente está falando para vocês hoje, que vai ser oferecido pela Indiara e pelos profissionais do SASA, é a teleconsultoria assíncrona. Essa teleconsultoria é uma teleconsultoria por mensagem de texto, então os profissionais, vocês aí da assistência, mandam a dúvida, mandam a descrição do caso e vão receber em até 72 horas uma mensagem de texto com a resposta construída pelos profissionais teleconsultores. Essa resposta, ela é orientada por evidências, referências mais atuais possíveis na área, tanto a partir do nosso sistema de saúde nacional, o SUS, como também de evidências clínicas que tiverem à disposição na área. E ela é orientada também para as características de quem está solicitando. Então, o SASA é referência para X municípios, conhece a realidade da sua região, sabe quem são os municípios que estão encaminhando, se é um município pequeno, com menos recurso, se é um município maior, com mais recurso. E esse apoio vai estar orientado para essa realidade também. Então, além do apoio clínico, conhecendo as características de quem está demandando aquela teleconsultoria. E o serviço de teleconsultoria, só uma questão que a gente sempre chama atenção, ele não se propõe a discutir casos pessoais, então eu não posso, enquanto profissional, mandar uma dúvida. Eu estou com problema auditivo há tantos anos, já fiz isso, isso e isso, não sei mais o que fazer, você pode me ajudar? Por quê? Porque a teleconsultoria não se presta à teleconsulta, a fazer o atendimento a um usuário à distância, e sim ela se presta a discutir o caso de um paciente, de um usuário X, entre profissionais. O profissional que está na atenção primária e o profissional especialista teleconsultor que está dando o apoio. Essas teleconsultorias, elas precisam ser solicitadas através do portal do Telesaúde, e é isso que eu vou mostrar para vocês então agora um pouquinho de como funciona. Aqui na página vocês podem ver que tem o endereço do site, o site do Telesaúde. Para acessar, essa é a cara do nosso portal hoje. Esse layout em breve vai mudar, mas é o nosso de como está apresentado o nosso portal hoje. Então, digitando esse endereço, vocês conseguem acessar o portal. Para solicitar a teleconsultoria é preciso ter login e senha, ter um usuário de acesso restrito ao portal. Depois eu vou passar a reforçar as informações necessárias para, se tiver algum profissional aí do município que ainda não tiver cadastrado, poder fazer essa solicitação. Tendo login e senha, vai entrar nesse local que está marcado no canto superior da tela à direita, onde pede usuário e senha. Digitando essas duas informações, clicando em entrar, vai acessar a página interna, o acesso restrito do portal. E aí vocês podem ver, tem diferentes ícones no alto da tela que disponibilizam o acesso aos diferentes serviços, às web palestras, aos mini cursos, e a teleconsultoria é acessada por esse íconezinho, que são duas caixinhas de texto, uma laranjinha amarela e a outra verde. Clicando nela, abre então a opção de solicitar a teleconsultoria. Nesse local, clicando em solicitar, vai ter o espaço então para preenchimento de todas as informações do caso que você está querendo discutir. Nesse caso que a gente está falando, vão ser sempre dúvidas clínicas que vocês vão estar discutindo a respeito da situação de um paciente X, mas as teleconsultorias, elas podem ser acessadas para discutir as mais diversas situações no ambiente de trabalho de vocês profissionais aí na atenção. Então, podem ser dúvidas clínicas, de processo de trabalho. A gente já tem no estado alguns fluxos compulsórios que incluem a teleconsultoria no acesso ao nível especializado, como uma etapa prévia ao encaminhamento. Então, para algumas especialidades focais, o médico, antes de encaminhar, precisa discutir aquele caso, que ele tem a intenção do encaminhamento via teleconsultoria, mas no caso das situações que a gente está falando aqui, são dúvidas clínicas. Selecionando a dúvida clínica, vai abrir o campo de especificação, onde vocês vão selecionar, então, aquela representação. A letrinha H que traz ouvido, que se refere ao capítulo da SIAP, que tem todos os componentes que descrevem o cuidado, a atenção a problemas de saúde relacionados ao aparelho auditivo.
Depois disso, além do campo de classificação e especificação que já vem propostos pelo sistema, vai ser preenchido o campo assunto. Então, no campo assunto, a gente sugere que vocês façam a descrição, por exemplo, fonoaudiologia, SASA, aqui está a fala, mas no caso da discussão específica são problemas auditivos, né? Então, faça a descrição de qual é o aspecto principal daquele caso que vai ser discutido, e no campo abaixo, a descrição do caso. Todas as informações no que a equipe está tendo dúvida ou o profissional em particular. Além disso, da descrição do caso, então, podem ser anexados até 5 arquivos. Então, tem alguma imagem, algum exame que foi feito, algum plano de cuidados que já foi estabelecido, qualquer arquivo que possa complementar a descrição daquele caso pode ser anexado, e aí clique em enviar dúvida. Depois aparece, quando enviar a dúvida, uma caixinha de confirmação que trata de que a discussão na teleconsultoria ela não é uma discussão para casos de urgência e emergência, sim para casos eletivos, né, que podem esperar até 72 horas pela resposta. Dando ok, essa teleconsultoria vai vir para o profissional teleregulador do Núcleo Telesaúde. Então, aqui tem uma tela que aparece em diversas cores, só para mostrar para vocês, para exemplificar. Quando vocês solicitarem uma teleconsultoria, ela fica em branquinho. Isso quer dizer que ela está em aberto, que ela está no sistema e que o teleregulador vai receber. O teleregulador recebendo, ele vai encaminhar para o teleconsultor de referência para aquele assunto específico. No caso de vocês, do fluxo que nós estamos falando aqui, a Indiara vai receber essas teleconsultorias. Ela vai mudar para a cor amarela quando o teleregulador encaminhar para a Indiara. Indiara, tem uma nova pergunta para você responder, que está disponível no sistema. A Indiara vai entrar no sistema, vai construir a resposta junto com a sua equipe e vai devolver para vocês. Essa teleconsultoria que volta para vocês, ela fica na cor azul. E aí, quando vocês abrem ela, fazem a leitura e a avaliação daquela resposta que vocês receberam, ela muda para a cor verde e fica como concluída. Então, essas são as etapas que a teleconsultoria percorre dentro do portal, desde a solicitação de vocês até a resposta e a avaliação. Quando a resposta está disponível para o solicitante fazer a leitura, o profissional recebe por e-mail. Quem solicitou a teleconsultoria recebe um e-mail dizendo: sua teleconsultoria está disponível para leitura. Aí tem que ir lá, acessar o portal do Telesaúde com login e senha, e aí dá 2 cliques sobre a pergunta sobre a teleconsultoria, que aparece para cada um, aparece aqui na sua tela a lista das teleconsultorias que cada um solicitou. Então, eu só tenho acesso ao que eu solicitei. E assim com todos os profissionais com o seu login e senha específico. Por isso, a gente orienta que o cadastro seja individual, com e-mail pessoal, porque todo o percurso que a gente faz dentro do sistema, ele fica gravado para o meu perfil. Então, se além de solicitar teleconsultorias, eu entrei hoje para participar da webconferência com a Indiara, vai estar lá registrado que eu participei da webconferência. Se eu fizer a inscrição para o minicurso é meu, eu que vou receber o certificado, então vai estar lá registrado no meu perfil, no meu login e senha. Como que é a estrutura dessa resposta? Então, os profissionais teleconsultores, eles são formados para construir a resposta. A orientação é que a resposta seja o mais objetiva possível, o mais completa, mas que possa ser lida em no máximo 15 minutos pelo profissional, porque a gente sabe que a rotina de trabalho na assistência ela é pesada, tem toda hora a gente procurando e precisando ser atendido, então não é fácil encaixar esses momentos de leitura, de estudo na rotina. Então, primeiro vai a resposta direta, a dúvida específica, mas o teleconsultor também usa esse momento, o espaço da teleconsultoria, para dar outras informações. Então, às vezes tem uma questão que o profissional questionou, mas na descrição do caso, o teleconsultor percebe que tem outra situação que é importante ser levada em conta. Então, na resposta, ele pode indicar, olha,
preste atenção nisso, 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 porque isso também pode influenciar. Essa pessoa vive sozinha, ela pode estar tendo dificuldade de cuidar desse aparelho, então precisa de um apoio maior da equipe, conte com o agente comunitário para fazer isso. Então, esse fomento, a discussão do caso em equipe, a responsabilização daquela equipe pela coordenação do cuidado, isso tudo é discutido pelo profissional, além de pensar outras situações clínicas também decorrentes daquele caso ali trabalhado. E vai ainda a lista das referências que o profissional usou para construir a resposta. Lembrando então uma outra situação que é bom a gente destacar, a teleconsultoria hoje o único conselho que a gente tem conhecimento que libera a interação à distância entre profissional e paciente é o Conselho de Fonoaudiologia, que já tem trabalhos publicados, inclusive, de cuidado prestado à distância pelo profissional com o usuário num local e o profissional em outro. Contudo, o Telesaúde hoje, o Programa Nacional de Telesaúde, financiado pelo Ministério da Saúde, ele está orientado para apoio ao profissional. Então, a gente não faz teleconsulta no Telesaúde, a gente faz apoio via teleconsultoria de profissional para profissional. Até porque os outros conselhos regulamentadores de classe não têm ainda nenhuma regulamentação que permita essa atenção profissional paciente à distância, salvo as exceções de urgência e emergência que cada categoria conhece bem da sua realidade. Mas esse não é o papel do Telesaúde. O Telesaúde hoje não faz teleconsulta. E aonde é que a gente está focando então sempre? Esse exemplo aqui, ele é bem geral para atenção primária, de forma geral, para o que chega para o serviço especializado, mas a gente sabe hoje, além dessa experiência desse fluxo que o serviço, que o SASA está trazendo, incluindo a teleconsultoria para discussão de casos, o Telesaúde tem feito articulação com centrais de regulação para usar a teleconsultoria para fazer esse apoio para diminuir os encaminhamentos desnecessários ao nível secundário. Então, hoje, a resolubilidade da atenção primária está em cerca de 70%. E os trabalhos que já têm publicados, eles apontam que essa resolubilidade ela é possível ser de 85% a 90%. Então, a gente tem um gap aí, onde os profissionais têm dúvidas, as dúvidas existem, eles entendem que o encaminhamento é necessário, e a teleconsultoria entra como uma ferramenta de conversa entre o especialista, o teleconsultor e o profissional que está na atenção primária para fortalecer para que essas dúvidas que não precisam do encaminhamento possam ser resolvidas em âmbito da atenção primária. Para que fique, então, bem claro para vocês e que vocês possam utilizar o nosso apoio sempre que necessário para qualquer dúvida, tem aqui os contatos do Telesaúde e as informações que são necessárias para os profissionais se cadastrarem. Então, o cadastro está acessível para todos os profissionais que atuam nas redes de atenção à saúde, orientadas pela atenção primária. É só mandar as informações para o e-mail do Telesaúde, que está aqui, junto com o site, os telefones, e aí a equipe vai fazer o cadastro e mandar o login e senha de acesso ao portal. Se tiver alguma dificuldade no processo para acessar, o do Telesaúde está à disposição, então, com todos os serviços. Se o cadastro for nesse momento feito por conta da teleconsultoria, mas os outros serviços estarão todos também à disposição dos profissionais que têm o cadastro. Então, vem o convite para fazer a teleconsultoria, mas com ele a possibilidade de fazer os cursos, de participar das web palestras, de receber os informativos que a equipe publica e envia periodicamente, enfim. Estamos à disposição, todos os serviços para todos os profissionais. E aí agora a gente vai abrir, se alguém tiver alguma pergunta, pode estar mandando pelo chat que a Indiara e eu e também a Leide que está aqui com a gente da nossa equipe vamos poder responder. Obrigada. O pessoal de Benedito Novo pergunta por que reposição de ASE tem que ficar na mesma fila e assim gasta vagas. Teria possibilidade de uma vaga para reposição unilateral atender a 2 usuários como era antes?
Bom, como eu disse, esse problema da reposição é sério, né? Quem estabelece as normas de reposição não é o serviço, né? Está nas diretrizes, conforme eu falei para vocês, que vocês podem acessar pela página da Secretaria de Saúde. E é um problema porque o teto financeiro que a gente recebe para adaptação de aparelho, para fazer todos os procedimentos, ele não foi modificado, né? Isso é uma questão mais até para ser feita para o Estado do que para mim, né? Mas o que eu tenho conhecimento é que existe um valor X para a saúde auditiva que é distribuído entre os serviços do Estado e não houve um acréscimo nesse valor. Então, é necessário atender os casos novos e atender as reposições e foi pensado uma forma que fosse aceitável, né, que desse para atender a população. Mas é óbvio que o ideal é que fosse separado, né, teria que ter um teto financeiro para atender os casos novos e outro para atender a reposição, talvez, não sei. Mas não é alguma coisa que o serviço pode resolver. O que eu posso e que a gente tem feito, porque a gente tem contato com o Estado, né, é levar essas questões que vocês estão me fazendo hoje para discutir com o Estado, né? Então, o que eu posso dizer é que é uma questão que o Estado tem pensado, mas não há uma solução a curto prazo para isso, né? Então, nós, no serviço, não podemos receber um paciente de reposição, a não ser que ele seja agendado pelo município, e hoje o que acontece é ele ser agendado como caso de primeira vez. Acho interessante essa colocação se for unilateral, se poderia ser 2, né? Acho que é uma questão que eu posso levar e discutir, né? A próxima pergunta, na verdade, é um comentário que alguns municípios, como Rodeio e Presidente Getúlio, né, alguns profissionais desses municípios, comentaram no chat que eles não têm otorrino e assim fica difícil o encaminhamento. Então, o que fazer nessas situações? Então, eu coloquei lá entre as nossas dificuldades, essa é uma, né? A falta de otorrino nos municípios. Porém, como eu falei, o encaminhamento não precisa ser com atendimento prévio do otorrino. Então, se o paciente chega para o médico da família e ele fala que está com dificuldade de audição, que não entende, o médico vai fazer lá a avaliação dele. E essa queixa, na opinião do médico, ela pode ser caso para aparelho auditivo, ele faz o encaminhamento. A gente não deixa de atender nenhum caso. O que eu disse é que quanto mais certo for esse encaminhamento, mais chance daquele paciente receber os aparelhos e não estar queimando uma vaga. Mas, infelizmente, existe essa realidade dos municípios. Na minha opinião, é muito complexo. Às vezes o município faz acordos com outros municípios para mandar para o otorrino e tudo. Então, isso é o ideal, mas às vezes atrasa ainda mais o acesso dele ao serviço, né? Então, tendo uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, o médico da família pode sim encaminhar diretamente para o serviço sem ter que passar pelo otorrino. A única questão que eu reforço é assim, a importância dessa avaliação clínica, considerar os casos de otites, e aí sim, se são quadros crônicos de otites ou de outros problemas de orelha média, que esse paciente em especial seja encaminhado primeiro para o otorrino, para depois vir para a gente. Mas como eu falei, 46% dos nossos casos são de pacientes idosos, né, que em geral tem uma história de perda auditiva progressiva, né, sem outros complicadores. E temos também a questão das crianças. Então a criança, se for esperar para passar pelo otorrino antes, para depois vir para a gente, às vezes isso leva muito tempo dentro dos municípios, né? Então, tendo a queixa de atraso no desenvolvimento da linguagem, sem outras patologias de orelha média, ele pode sim vir direto para nós. Não sei se eu respondi. Bom, a próxima pergunta é de Benedito Novo. Eles perguntam
se eles não têm como dar acesso à audiometria ou audiometria no SUS, somente particular ou via a Associação do Médio Vale, o que acarretaria muitos custos ao município. Se você pudesse comentar. Acho que tem relação com a outra pergunta, né? Porque o paciente fazer audiometria antes garante que está indo para nós um paciente que está dentro dos critérios, das classes de indicação, né? Mas a gente sabe da realidade dos pequenos municípios, né? Então a gente recebe pacientes, não tem que ter audiometria antes. O que talvez vocês estejam preocupados é com essa questão de não queimar a vaga, né? Mas em alguns casos não tem solução, porque é isso que vocês falaram, se eles forem passar primeiro pela audiometria, primeiro pelo otorrino, às vezes isso leva tempo, onera o município, enfim, mas sim, se eles fizerem a audiometria antes, vocês vão ter mais segurança de que ele é realmente caso. Então, claro que seria o ideal, porque aí vocês encaminhariam para nós só aqueles casos que são casos para nós. Por outro lado, onera o município por um lado, mas também desonera de levar ele para o serviço, né? Daí ele chega lá e vai ter que voltar porque não é caso, enfim, tem os dois lados, né? Mas, novamente, ele não necessariamente precisa ter audiometria. Bom, o pessoal de Benedito Novo pergunta se os pacientes que estão já com o processo pronto, aguardando na fila, como vai proceder em relação a eles, né? Tem que devolver para a atenção básica, o que fazer? Não muda nada no fluxo, tá? O fluxo é o que vocês estão fazendo, não mudou nada. A questão da teleconsultoria é só um apoio para vocês. Então, se ele já está com o processo, ele vai continuar. Aqui a gente não quis falar nada em relação a mudar fluxos. O fluxo é esse. Você já está no TFD, ele está esperando lá na fila de espera, ele vai chegar no serviço. Aqueles critérios que eu mostrei, classe 1, classe 2, classe 3, mais a título de conhecimento e no caso de ter audiometria, de ter otorrino, poder levar isso em conta. Mas não vai mudar nada, eles vão continuar na fila, eles vão chegar para nós e nós vamos dar o apoio. O que a gente quis colocar aqui é que, em caso de dúvidas que vocês tenham, vocês podem falar comigo por meio da teleconsultoria, mas não muda nada no fluxo. Bom, a próxima pergunta também é de Benedito Novo. Eles perguntam se a folha que vai para a Univale tem que continuar preenchendo somente ela e não mais o TFD, ou os dois, ou somente a folha de encaminhamento. Não, tudo igual. O fluxo de encaminhamento do paciente não mudou em nada, tá? Vocês preenchem aquela ficha, mandam para o TFD vai fazer o agendamento e a gente não falou aqui nada em relação a mudar fluxo de encaminhamento do paciente. Esse fluxo que a Luana explicou é só de acesso de vocês à teleconsultoria. Então, com relação aos encaminhamentos, permanece tudo como está. Bom, o pessoal de Benedito Novo também perguntou se no caso da saúde auditiva para encaminhamento para a Univale, a partir de agora vai ser como o exemplo da teledermato, só vai se tiver o protocolo do telesaúde? Não, então bem legais as perguntas, porque a gente não imaginava que houvesse essa confusão. A Luana deu só um exemplo, né, de que que é o caso da dermato, né, existe essa regulação diferenciada por meio do telesaúde, mas na saúde auditiva não existe isso ainda, né, nem existe planos de se fazer isso a curto prazo, tá? Então o encaminhamento fica como está. E uma última pergunta de rodeio. Na verdade, acho que eles reforçaram, né, se mudará ou continuará como está, então acho que já foi respondido. E eles comentam que nos municípios menores, eles têm que contar com a fono da educação. E quando eles têm fono na saúde, mesmo assim ela atende as crianças mais provindas da educação do que de outros casos. Então, se vocês quiserem... Parece que vocês concordam com os problemas que eu coloquei, que é falta de otorrino, falta de fono, né? Porque as fonos, elas estão nos municípios fazendo tudo,
né? Às vezes é uma fonoaudióloga para o município inteiro, ela atende a saúde, ela atende a educação, ela atende domiciliar, ela faz tudo, então realmente às vezes ela não dá conta, né? E uma das coisas que tem acontecido, até em função da saúde auditiva, quando as fonos dos municípios entram em contato com a gente e descobrem o número de pessoas do seu município que já receberam aparelhos auditivos, normalmente elas ficam assustadas, elas não sabiam que existiam tantos pacientes lá no município, e isso tem gerado um aumento da demanda de contratação de fono. Eu sei que não é uma coisa simples, mas é uma coisa que tem que ser apontada nos municípios, de que existe essa demanda e que muitas vezes ela não vai dar conta, né? Então é um problema do município, né? Esse pessoal de Benedito Novo tem mais uma dúvida. Há alguma previsão de aumento de cotas de vagas para os municípios? Não sei responder essa pergunta, né? O que eu posso dizer, assim, como gestora do serviço de saúde auditiva e tendo bastante contato com o Estado, é que a gente tem batalhado por isso, né? A melhor forma de se conseguir isso é mostrar números. Então, eu não sei, por exemplo, quanto tempo Benedito Novo tem de fila de espera. E é uma informação que vocês tanto podem passar para que eu encaminhe para o Estado, ou melhor ainda, vocês podem encaminhar essa pergunta para a Secretaria de Estado de Saúde, né? A Sabrina hoje é fonoaudióloga, é responsável pela saúde auditiva do Estado, e eu tenho certeza que ela vai estar bem aberta a falar do que se tem discutido, né? Mas a curto prazo eu não tenho conhecimento. Eles também perguntaram se tem alguma previsão de mutirão para limpar a fila. Eles podem comentar como é que está a situação da fila. Sim, né? sim. Uma possibilidade também é olhar para esses casos que estão na fila e, já que eles estão aguardando, mandar o caso via telefonia para vocês discutirem se tem alguma ação que o município, a equipe possa ir fazendo e que possa ir avaliando até para pensar critério de prioridade pelo município. Eu acho que isso que a Luana está falando é perfeito. Eu tenho algumas limitações naquilo que eu posso falar ou posso fazer, né? Porque existem critérios estabelecidos pela CIB de prioridade. Porém, o ideal é que essa fila de espera ela fosse analisada, e isso teria que ser feito por um profissional fonoaudiólogo, acho que em especial o profissional fonoaudiólogo. Então, tem municípios que fazem isso, eles avaliam quem está nessa fila de espera e às vezes se consegue detectar que tem uma pessoa ali que tem mais urgência ou que não precisaria estar aí. Só que eu vi que vocês colocaram a falta que vocês têm de otorrino, de fono, de audiometria, então ficaria muito difícil para vocês fazerem isso. Então, para que seja feita alguma ação na atenção básica, é preciso que tenha um profissional aí atento a essa fila de espera e que pudesse fazer, por exemplo, ações de atendimento em grupo, para ver quais são as necessidades de comunicação dessas pessoas, enfim, outras alternativas, né? Eles comentaram que, em média, tem uma fila de espera de 6 a 8 meses para consulta inicial. Uhum. E eles também falam que gostariam de saber se algum município tem grupo de pessoas com deficiência auditiva. Sim, a gente tem parceria com vários municípios. Hoje, quem iniciou esse trabalho foi o município de Rio do Sul, com as fonoaudiólogas de lá. Foi interessante porque foi numa reunião de idosos por outro motivo, que um idoso levantou a mão e falou: o que vocês vão fazer com a gente que usa aparelho auditivo? E a partir daí elas entraram em contato com a gente levantou a lista de pacientes que a gente tinha de Rio do Sul, e desde então elas fazem grupos de acompanhamento, elas têm um atendimento de plantão e elas acompanham um número bastante grande de pacientes. Em Dayal também,
A Samira é a fonoaudióloga de Indaial, então ela também veio até nós, fez várias capacitações e ela hoje tem noção de todos os pacientes que a gente atende, a gente tem uma troca de informação bem grande, então ela sabe quando o paciente vai para nós, ela às vezes manda e-mail falando, Indiara, vai a fulana, a situação é essa, será que você pode dar uma atenção especial por causa disso, por causa daquilo? Então eu falo com os profissionais, eles atendem esse paciente já sabendo o que está acontecendo no município, né? Então tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Para que o uso do aparelho também seja efetivo, porque senão também passa todo esse trabalho do encaminhamento, de fila de espera, para daí colocar o aparelho e às vezes uma semana depois ficou sem pilha, ele deixou de usar, sei lá, deu um barulho estranho, ele não sabia o que era, então a gente tem que se preocupar com a fila de espera, mas tem que se preocupar talvez ainda mais com o acompanhamento desses que receberam o aparelho. Porque, claro, o que eles querem é entrar para ganhar o aparelho, só que o uso do aparelho para ser efetivo precisa de um acompanhamento mais perto desses usuários, né? Então, acho que essa é uma preocupação, que essa a gente pode fazer. A fila de espera, aumentar o teto financeiro é mais difícil. Agora, acompanhar eles lá na ponta, talvez seja o que está mais acessível para a gente hoje, né?